Olá, sejam bem-vindos a mais esta conversa sobre a cidade, a última de 2021, antes de irmos tratar da saúde ao Peru. O meu último convidado deste ano não podia ser mais adequado, um homem que passa os dias atualmente a circular sobre Lisboa, já vamos descobrir porquê. Tiago Salazar, escritor, viajante, aventureiro, arrisco-me a dizer, um velho camarada também de redação. Olá Tiago, é um gosto ter-te nestas conversas sobre a cidade. Chegámos finalmente ao tuk-tuk. Olha, comecemos mesmo por aí. Nós estamos aqui no teu tuk-tuk, no tuk-tuk que tu conduzes diariamente pela cidade de Lisboa, e esta tem sido uma das tuas principais atividades nos últimos tempos. Fala-nos um pouco dessa experiência de conduzir um tuk-tuk pelas ruas da cidade de Lisboa. Ora, isto começou, já vai para 6 anos. Na altura até ainda estava na Holanda e vim cá de férias. E cruzei-me com dois amigos do jornalismo, o Frederico Duarte Carvalho, escritor, jornalista, e o Joaquim Gromicho, um fotógrafo do tempo da Volta ao Mundo. E achei piada eles estarem a fazer este tipo de trabalho, sendo que estamos a falar de dois jornalistas, duas pessoas da comunicação. E foi isso que puxou por mim, comunicar. Comunicar para quem? Para turistas de ocasião, que passam por aqui, sabem pouco de Lisboa, alguns são bastante interessados, isto é motivador, porque não é só contar uma história de ocasião, é aprofundar por vezes, e de repente dei por mim, claro que levado pelos livros, O Motorista Acidental, que foi um livro que eu publiquei. Já lá iremos. Foi, com esse mote de escrever um livro, primeiro comecei por escrever crónicas para sábado, diariamente, durante um verão, nasceu um livro, cheguei até a fazer um piloto para um programa que acabou por não vir a passar na SIC, mas que tenho os conteúdos. Fizemos um teste de televisivo, não é? Ao encontro que já tinha feito com o Endereço Desconhecido, e dou por mim a trabalhar também diariamente, não só a escrever, também a guiar e a fazer uma espécie de embaixada cultural. Obviamente que circulares pela cidade diariamente obrigou-te, passa a expressão, a descobrir novas histórias sobre esta cidade. É infindável. Uma pessoa pensa, não, as histórias são sempre as mesmas porque os circuitos repetem-se. Nada disso. Tu podes contar, por exemplo, a lenda do judeu de Santa Engrácia, há uma história que é a base, e depois a forma como chegas lá e como a contas, e não só numa língua, porque tem que a contar em francês, em inglês, em italiano, em castelhano, são os idiomas que eu falo, e posicionar de maneira a contar a história. Como essa história, por acaso, até é uma das que mais gosto de contar, eventualmente até poderá ser o próximo livro, é uma possibilidade, acabei por ir ao encontro de mais histórias sobre essa figura. Como outras, o Fernando Pessoa, que toda a gente conhece, como nós sabemos, o baú continua a jorrar. Continua. Portanto, se o baú do Pessoa continua a jorrar, o que é que não há para aí de jazidas por explorar, não é? Portanto, não é um trabalho nunca monótono. Claro que tem contingências como qualquer trabalho, e durezas como qualquer trabalho, mas na arte de contar até histórias... Até porque imagino que, consoante o passageiro, vocês também se apercebam, pelos interesses dessa pessoa, pela afinidade que se cria, como pegar nessa história para essa pessoa, não? Claro, olha, dou-te um exemplo. Há muitos preconceitos em toda a parte. Por exemplo, há um particular com os brasileiros. Toda a gente neste ramo, se calhar, vai dizer que os brasileiros não são bons clientes. É claro que há brasileiros que fazem sempre aquela pergunta: você está sempre aqui? Quer dizer que não vão estar aqui nunca para passear. Mas, uma vez entrou no Duque um casal, e ele mostrou-se
já muito discreto, atípico, no estilo brasileiro, inclusive, e muito interessado na literatura, o que para mim até é raro. Eu tento puxar sempre para aí, mas quase invariavelmente as pessoas não são muito interessadas por livros. Até podem gostar das histórias, mas não para comprar um livro. Então este brasileiro desdobrou o passeio, que seria de 2 horas, para um dia inteiro. Porquê? Porque ele era um apaixonado pela literatura e queria saber mais coisas, embora já soubesse muitas. Para dar um exemplo, ele citava o António Boto, não é para qualquer um. Muitos portugueses não o fariam, não é? Claro, poucos portugueses o fariam. claro, venham ver a maravilha do seu corpo juvenil, estás a ver o género. E eu fiquei, claro, encantado por poder fazer o passeio que eu gostaria de fazer todos os dias, se possível, ou sempre que faço isto, que é o passeio literário. Eu não posso dizer que só faço isso, porque na verdade Claro. é o que menos faço, é passeios literários. Mas quando consegues conjugar essas duas coisas, é uma maravilha. É não uma maravilha, Claro é que como sim. uma boa Claro, conversa. exatamente. Tu falaste aí do livro O Motorista Acidental, motorista com o U, Pois, portanto, sim. fazendo o trocadilho, naturalmente, que é um livro recheado de episódios incríveis. Há 2 que eu acho de facto vejo com especial interesse, que é um que envolve 2 atrizes porno e um outro que envolve um embaixador. Olha, começando pelas atrizes porno, vieram cá de férias depois de ganhar, uma delas ganhou o Oscar, não sei, desculpem, o Oscar Alhinho deve ser, pronto, ganhou um Oscar do métier e vieram comemorar, porque foi em Espanha a cerimónia, e vieram desaguar em Lisboa, e de facto as senhoras pareciam o que eram. Portanto, a fisionomia, A postura. eram histriónicas também. E foi um passeio notável a vários títulos, para já pela atenção despertada entre os colegas, porque é claro que passeamos aqui pessoas bem apessoadas. Aquilo não se tratava só de serem ou não bem apessoadas, tratava-se da luxúria que apresentavam, e foi este o ambiente. É claro que não houve nenhum convite sexual, nada disso, mas chegar à Senhora do Monte, um lugar religioso de peregrinos, com 2 artistas pornográficas que mandaram vir um Uber com champanhe, porque podíamos ter passado num sítio qualquer, eu esqueci-me, então a decisão de última hora foi mandar vir o champanhe e as flutes e não sei o quê, para ficarem ali a ver o pôr do sol. Maravilha. O embaixador foi na Praça do Comércio, um senhor, assim, bastante discreto, com a sua esposa, que me assinou para me perguntar o que era isto. Eu disse: olha, isto é uma embaixada cultural. E ele: que engraçado, olha, eu sou embaixador. E eu disse: é sério? O senhor é embaixador? Sim, eu sou embaixador. Muito bem, então olha, vamos ser 2 embaixadores. Exatamente. Eu sem pasta, o senhor com a sua, e vamos ver o que é que isto dá. Ficou encantado com a forma de contar. Era o embaixador da Malásia, não é? Era, e foi extraordinário, porque lá está, uma pessoa interessada, mais do que tirar uma fotografia de um mirador ou ouvir um relato de uma igreja ou uma descrição da arquitetura, era mais que isso, era sobretudo, mais uma vez, lá está, partilhámos poetas, escritores e acabou. Eu tinha estado na Malásia. Uma coisa que eu gosto de contar quando falo sobre fazer isto é o seguinte: é como eu viajei bastante e cruzo-me muitas vezes com pessoas de países que eu visitei, e às vezes de lugares até mais estranhos, menos prováveis. Exato. E estas pessoas ficam um pouco estupefactas. Como é que um tipo que está a guiar uma coisa destas esteve aí e sabe deste assunto, percebes? Parece quase impensável, não é? Insólito. Mas não tem nada que saber. Eu fui jornalista de viagens, por acaso tive a felicidade de poder percorrer muito do mundo e, olha, estive por acaso na sua terra. Na sua terra, não é? Mas imagino que para alguns locais mais recônditos seja de facto inaudito, imagino. Sim, ou uma ilha na Estónia, Exato. ou no deserto de Gobi. Uma vez passei um casal da Mongólia e disse: pois é verdade, olha, estive em Ulaanbaatar, depois andei a cavalo, acabou por me acontecer uma coisa bizarra, perdi o comboio antes de entrar na Mongólia. Quem nunca? Exato, não, mas Na Mongólia num não será sítio tão que não era bom. suposto, não é? E conta-lhes essa história e de repente estamos a partilhar histórias de outros lugares, não só de Lisboa. Acabo por viajar também bastante aqui. Claro, por vezes me apetece voltar
E fazeste a voltar estrada. Nunca se sabe, isto pode ser um ciclo. Neste momento estou a fazer, empenhadíssimo, gosto, acho que há pessoas... Concentradíssimo, como diria o grande Fuso. Sabe, Exatamente. sempre com uma paletes de chineses. Exatamente. Soltando Resmas, resmas. exatamente. Olha, tu nasceste em Lisboa em 1972, em São Jorge de Arroios. Quais é que são as primeiras memórias que tu tens desta cidade de Lisboa? As primeiras são de Alvalade. Ok. Embora tenha nascido em São Jorge de Arroios e onde nós estamos também é um lugar que é muito querido, que é a Rua Leite Vasconcelos. Aqui à Graça, onde estamos a à filmar, Graça, exatamente. Mas como a minha avó materna morava em Alvalade, o bairro de Alvalade, o Largo do Ponte d'Água, por exemplo, o lugar de fascínio, até cheguei a fazer umas crónicas com esse tipo de Ponte d'Água, porque era lá que eu morava. O meu pai estava na guerra, o meu pai era assim que eu nasci, e era mais prático a minha mãe estar em casa da mãe, e eu cresci ali. Portanto, são as primeiras memórias, mesmo de miudinho. Mas depois, com o regresso do meu pai, ainda morámos numa outra casa em Lisboa, mas fazíamos muito este trajeto, que era Alvalade, Graça. Então, digamos que eu passava grande parte do meu tempo nestes bairros. Ou em Alvalade, onde fazia tudo o que se fazia na altura, agora não se faz, jogar à bola, na rua, Exato. ao A peão, infância era muito... A infância diferente. Era o ar livre. Havia essa Era o ar possibilidade, livre. não havia alcatrão, era terra batida e podíamos, não tínhamos, mas já, claro, ou bem ou mal, os computadores apareceram nessa altura. Claro, quando apareceu o primeiro computador foi uma revolução dos hábitos, brincadeira, mas ainda assim não éramos viciados ao ponto de não querermos sair de casa. E a rua sempre fez parte do cotidiano. E do crescimento. E ainda bem, porque na rua é que estão as histórias. Podemos lê-las dentro de casa, mas vivê-las é na rua. Então como é que eu havia de o fazer? Tinha que ir para a rua. Vinha muito aqui à Graça, porque o meu pai depois separou-se da minha mãe e morou aqui, em casa dos meus avós. Então eu vinha de autocarro, de Alvalade. Aqui para a Graça. Vinha para a Graça, fazia o caminho até Sapadores. Tinhas cerca de... 8 anos, 9 anos. Era uma odisseiazita. Já um bocadinho. Era uma odisseiazita. Mas eu estava muito habituado, porque, não sei porquê, ensinaram-me a ir para a escola sozinho logo na primeira e na segunda classe. Então eu já aí fazia o trajeto desde Alvalade até à Avenida de Roma, no bairro São Miguel, na escola primária. Então fazia esse caminho todo pelas passadeiras, como me ensinaram, olhar para a esquerda, para a direita, aqueles bons hábitos, e voltava para casa sozinho. Então já tinha, desde mesmo miúdo, o hábito de andar sozinho por Lisboa a pé, que é uma coisa também encantadora. Desde miúdo, os árabes, o Ibn Battuta tem uma expressão extraordinária num dos livros dele, que diz assim: viajar deve ser feito a pé, porque é a melhor forma de ver. E o verbo ver aparece frequentemente como o órgão dos sentidos mais importante na reportagem, na viagem, no registro. Ver primeiro, escutar também, claro, e todos concorrem, mas primeiro está o ver. Não é que... É a primeira porta de entrada para a Não é realidade. que seja impossível a um livro não desfrutar de uma viagem. Até nesse livro, Motorista Acidental, tenho uma história extraordinária. Fiz um passeio com um casal e o senhor era cego e ele estava entusiasmadíssimo com os cheiros, os sons, claro, deve ter tudo mais apurado. E a mulher ia-lhe contando, traduzindo o que eu dizia, descrevendo. Não me lembro agora de onde é que eles eram, mas havia comunicação, era possível, mas ainda assim ela fazia a questão de traduzir algumas Muito coisas. E ele estava fascinado e no fim deu-me até uma boa gorjeta, disse: você proporcionou um momento fantástico, inesquecível. Portanto, ou seja, estava aqui a falar do ver e não limitando a quem não pode ver o desfrute de uma viagem, mas ainda assim é o ver, não é? E eu fazia esses caminhos por Lisboa, a pé, e já comecei a escrever histórias, se calhar por isso. Claro que comecei a escrever histórias ficcionadas, por vezes entrava um pouco daquela realidade dos bairros. Por exemplo, havia ciganos
muito perto de Alvalade, havia um bairro de ciganos. Na zona do Arieiro? Era, e eu gostava muito de ir para lá, porque como confundia com os ciganos, eu tinha o cabelo, era cara tisnada, o cabelo muito loiro, e havia aquele tipo de cigano que era o russo de Mapelo, que eles chamavam o russo de Mapelo, e eu passava-me por eles. E não cheguei a ser adotado propriamente, mas não me faziam mal. Entrosavas-te? Entrosava e ia para lá, porque aquilo era uma aldeia cigana, e como eu jogava a bola em Chelas, muitas vezes passava por ali e ficava. Não é que de vez em quando não me roubasse os ténis ou o relógio ou o que tu tivesse, mas eu andava preparado para, se fosse roubado, não levavam grande coisa. Não é? Tu usaste aí por mais de uma vez uma palavra que é, arrisco-me a dizer, que é quase o cerne do teu percurso e das tuas decisões. A palavra história. Não é? Nós somos ambos jornalistas e, aliás, foi assim que nos conhecemos, há 20 e tal anos. A TSF, em tempos, em saudosos tempos, tinha uma assinatura fantástica que dizia: por uma boa história vamos ao fundo do mundo, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. No fundo é isso que tu fazes um pouco, ou seja, quer seja a passear pela cidade, quer seja a ir ao outro lado do planeta, o que te interessa é a história. Elas vêm parar às nossas mãos, ou entram-nos pelos ouvidos. É tão simples, é uma questão de atenção. Sim. Se tivesse essa disponibilidade, é diário. Por exemplo, o meu pai, que é um homem, um contador de histórias nato, que nunca o pôs em papel, nunca foi o ofício dele, não é? Mas a oralidade dele e a forma dele contar, por vezes, a mesma história, até pode ser a mesma, mas depois vai detalhando, é o tal acrescentar um ponto. Exato. Estou a falar de uma pessoa que viveu muito. Que é, no fundo, a assinatura do contador. Eu recebi isso do meu pai, de uma forma peculiar, não sendo um pai presente, mas de uma forma muito intensa, muito colorida e também, claro, aliada à literatura, porque o meu pai eu chamo de um alfarrabista sem loja, sem banca, porque nunca tive assim formalmente, mas é a vida dele, os livros e a leitura. E então contar histórias é omnipresente, e se nós trazemos alguma coisa da família, tenho isso. Claro, também acho que já sabes isso, o meu avô materno foi jornalista e escritor, morreu muito jovem, o meu avô Vítor Garcia, mas também tenho o arquivo dele, é meu, está comigo, portanto também li essas histórias em miúdo, então, e era contar histórias, portanto, para mim tudo passa por isso, não importa. Exato, se estou num tuk-tuk ou se estou a escrever. Exatamente. O facto é que elas aparecem e só temos que as melhorar, não é? E integrá-las na nossa vida. Tu escreveste vários livros de viagens. Gostava de te perguntar se nessas viagens foste certamente, mas se foste encontrando pistas, sombras, memórias da presença portuguesa por esse mundo fora. Fui, até porque muitos dos destinos foram antigas colónias. Gostei particularmente da Índia, de Goa, até lá está, porque o meu avô Vítor colaborou com o Heraldo de Goa, então há uma história notável que fui tentar descobrir as coisas que não tinha no arquivo dessa colaboração, que eu sabia que existia, e um senhor já nos seus 80, que seria a idade do meu avô se tivesse vivido, era o homem responsável pelo arquivo do Heraldo e, não me perguntes como, em pouco tempo deu com os artigos que o meu avô publicou no Heraldo de Goa. Portanto, isto é um exemplo máximo de uma ligação a uma terra longínqua, não é? Exato. Coisas que se passavam aqui na metrópole e que eram contadas no jornal goês. Estou a falar de Goa, podia falar de Moçambique. Nunca fui à Guiné, desafiei o meu pai para fazer isso, mas ele não quer, obviamente, é memórias de guerra, não lhe apetece, mas sei que quem tenha feito isso, creio que um jornalista, o escritor, o Carlos, agora não me escapa o meu apelido. Carlos Matos Gomes? Não, é um rapaz que era guia de viagem e que fez isso com o pai numa 4L, acho que atravessou a África. Pronto, eu gostaria de fazer uma viagem assim com o meu pai, até porque o meu pai gosta muito de carros, portanto seria uma grande aventura ir viajar num carro, não é? Por aí afora. Não fui à Guiné, estava a dizer, fui a Cabo Verde, fui onde mais? Fui ao Brasil, claro, a maior viagem da minha vida foi no Brasil, foram quase 5 meses a viajar para fazer um programa de televisão, portanto passei por 12 estados,
é uma viagem Portanto, quase são todos destinos onde, obviamente, a presença portuguesa fortíssima. será certamente notória. É. Há um outro destino e, consequentemente, um outro episódio que eu acho muito curioso, que é quando tu estás na União Soviética em 1991, portanto, Já viste? seria o equivalente ao seu verão quente, não é? Neste caso, quase para te explicar. Aliás, Em plena imagina, perestroika, emergente a minha perestroika. fascinação comunista, que ainda muito prematura, e claro que tem questionamentos, e também podemos falar disso se quiseres, mas na altura fui à União Soviética, integrado numa viagem de grupo, porque o pai da minha namorada da altura era o responsável por organizar essas viagens. Então a minha primeira grande viagem calha ser no que é hoje a Ucrânia e a Rússia. Então estou em Moscovo no dia do putsch do Yeltsin, o que significa, mal comparado, o John Reed assistir à Revolução de Outubro, não é? Portanto, é claro que eu sabia da existência desse livro, aliás, os 10 dias que eu lá no mundo já o tinha lido e já pensava em ser jornalista. Aliás, eu comecei no jornalismo nesse ano, em 91, no fim do ano. Portanto, eu fiz a viagem no verão e em novembro comecei no semanário. Portanto, imagina, ou seja, quando comecei a escrever ainda pensei, se calhar querem que eu escreva uma história sobre o que eu vivi lá, não é? É claro que eu vivi muito pouco, porque era um turista e meteram-nos no hotel até nos conseguirem despachar para o aeroporto. Exatamente. E recambiarem-nos, não é? Portanto, não foi mais a emoção de ver da janela, da varanda, porque nós estávamos mesmo em frente à Praça Vermelha, no Hotel Cosmos, que é um hotel histórico de Moscou. E depois voltei lá em 2003 a fazer uma reportagem e nessa reportagem falo de ter vivido então esse dia histórico com o Yeltsin em cima da lagarta. Parece que estava muito bêbado, não é? Deve ser, não tem nada a ver com o que se passou em Mas é um momento histórico. É um momento de viragem. Histórico inaudito. É um bocado a queda do muro simbólica, porque não havendo ali um muro já estava em curso a Glasnost e a Perestroika, mas aquilo é o fim da linha. Portanto, foi interessante começar a viajar dessa maneira. Qual é que é a reportagem mais mirabolante, mais alucinante de que te recordas? Ora, lembras-te quando houve uma operação chamada Mirage? Era uma operação de galtos devedores ao fisco, assim, de milhões. Ainda nem havia euros, não é? Portanto, então, isto foi penso que foi no consulado cavaquista. Então eu escrevia no semanário e fui recrutado para fazer alguns casos dos mais quentes, portanto, dos maiores devedores que havia, e dois deles eram tipos particularmente sinistros. Um era o Jaime Salvado, o diretor, o presidente do Estrela da Amadora, e o outro era o Hélder Correia, sabe, um tipo que era casado com uma pseudo-estilista chamada Quina, que tinha uma mansão em Cascais, que se via da Marginal, com uma cena para lavar carros e tal, assim, uma coisa meio oleodesca, mas pimba. Então, eu vou entrevistar estas figuras, um dia um e o outro, e começo pelo mirabolante, pela cena que foi a entrevista ao Hélder Correia no seu centro comercial Babilónia, na Amadora, onde eu vou entrevistar a figura, supostamente para falarmos da vida dele. Claro que eu não podia espantar a caça e dizer ao que ia diretamente, então as perguntas sobre as dívidas fiscais e as fugas ao fisco, aquelas coisas, manobras rebuscadas que nós estávamos completamente por dentro, como é que eles faziam, e chega a hora de confrontar com isso, já estando o que eu chamava o Índio Joe, que era o guarda-costas dele dentro da sala, quando eu faço esta pergunta, o homem ruboresce e pareceu-me que ele deu uma instrução qualquer ao seu capanga, não é? Sim. Para me pôr na linha. Mas ainda assim aguentou-se e não foi assim tão grave. A única coisa que eu reparei é que o Índio Joe começou a tirar o sarro das unhas com uma pontimola. Ou seja, aquilo era uma forma de me intimidar, não é? De mostrar como é o mundo. Esta ainda assim não foi das piores. A pior vem a seguir, quando vou, salvo logo no dia a seguir, ao estádio da Reboleira, não é? Entrevistar o Jaime Salvado, e aí fui mesmo corrido a pontapé
porque o homem pensava que eu ia falar sobre os feitos do Estrela da Amadora e eu despejo-lhe com uma série de papéis em que as contas não batiam certo. Demonstrava as fraudes, as invasões ao fisco e falsificações de documentos, essa traquitana toda que nós estamos habituados a ouvir, mas com prova, com que eu tinha as provas estavam na minha posse. Estas são, as duas são, quer dizer, encaixam bem na tua pergunta. Quer dizer, há mais, mas estas... Não deixa de ser curioso, uma pessoa que tanto viajou e os episódios que vais buscar mais mirabolantes são bem aqui. Bem, a Reboleira é quase o Bangladesh, não é? Olha, tu não perseguiste só gente com problemas com o fisco. Há uma história também fantástica tua, quando vais atrás, digamos assim, no encalce de duas israelitas que conheceste na Índia. É verdade. Para Israel. Mas isso foi o amor. ou pelo menos olha, lá está, eu sou propenso a encantar-me. Na altura tinha alguma disponibilidade para isso, então resolvi ir a Israel atrás do enamoramento. Olha, deu-se em Goa. E quando cheguei a Israel, sozinho, fui metido num sítio para ser entrevistado, como se para me tirarem a ficha, não é? O que é que o senhor está aqui a fazer e tal. Eu como gosto de aliviar as coisas, não é? Tirar-lhes o peso, comecei a dizer, olha, eu sou circuncisado, eu estudo a cabala, aquelas referências mais próximas. Uma espécie de cartão de visita. Exato. E se quiser eu mostro-lhe a minha circuncisão, não sei o quê. É claro que isto, em vez de se virar a meu favor, virou-se contra mim, não é? Portanto, dito dessa forma, arrisco-me a dizer que é dúbio. Pronto, então demorei algum tempo a conseguir sair do aeroporto, até por instantes pensei que nem sequer ia conseguir ficar, não é? Que ia ser recambiado. Mas não, consegui passar lá uns dias, ainda fui ao Sinai, na altura ainda se podia, ainda levei uma estrada, não sei exatamente onde, nessas aventuras com essa israelita, andávamos de carro e passámos numa estrada e pelo Molotov foi por cima do carro. Foi a única vez, eu nunca fiz reportagem de guerra, senti medo real, tipo, estou aqui num sítio, ainda vamos ser baleados ou vamos explodir o carro ou uma coisa dessas. Aliás, todas as vezes que andei em transportes públicos, eu nessa vez entrevistei o Meir Shalev, e ele morava fora. Convém explicar quem é? Um grande escritor israelita, o Saramago lá dos israelitas, que ainda é vivo. Portanto, ele deu-me uma entrevista e eu fui ter com ele. Ele deu umas instruções como chegar à casa dele, ele era num sítio ermo, perdido lá para não sei para onde. E tive que andar em vários transportes e aterrado, porque havia nessa altura muitas explosões, muitos atentados em transportes públicos, e eles iam todos tranquilos, e aterrado. Foi muito estressante fazer essa viagem, e foi ótimo que o Meir Shalev me tenha dado boleia de regresso até lá vivo, porque eu só pensava, isto com a sorte que eu tenho, eu sou um bocado Tiago fatalista, então achava que alguma coisa de grave ia acontecer num transporte público. Não, mas não aconteceu nada, mas pronto, era aquela tensão, sabes? Israel tem essa tensão, é constante. Eles vivem, aligeiram eles, mas para quem visita eu acho que é constante. Falaste aí do amor, esse nobre sentimento, e tu acabas de vencer mais um prémio, ou pelo menos de o receber, já venceste há algum tempo, a 20ª edição do concurso Textos de Amor Manuel António Pina, que é um concurso, um prémio, organizado pelo Museu Nacional de Imprensa, e ganhaste com uma peça de teatro, Mal Me Quero. É verdade. Fala-nos um bocadinho desse trabalho. Uma peça, é um ato, um monólogo, uma peça é um monólogo. Um monólogo num ato. Tu sabes disto porque nós já nos conhecemos há muitas luas. Eu comecei por estudar dramaturgia. Exatamente. Embora já frequentasse o curso de Relações Internacionais, a dramaturgia é uma grande paixão e pude escrever algumas coisas. Só publiquei um livro que se chama A Orelha Negra, e fiz este monólogo, um monólogo até do lado obscuro do amor, mais do que o amor romântico
humano. Não sei porque as histórias, as grandes histórias de amor, da história da literatura universal, são quase sempre tragédias. Neste caso é uma tragédia em forma de monólogo, uma mulher despeitada e desiludida, mas mal me quero por causa de tirar as folhas ao mal me quero, até eventualmente haver um bem que quero, mas neste caso é um mal me quero. Não precisas de desvendar o final. Não, a curiosidade é que eu gosto de concorrer, acho que é sempre uma forma também de compormos o ramalhete dos nossos direitos de autor, se tal suceder. Mas gostei particularmente. Não gosto de ver o seu trabalho apreciado. Não, já tinha acontecido noutros casos, mas neste em particular, por ser o Manuel António Pina, que é um escritor que tem um carinho desmedido. E o que é que aconteceu? E muita gente das letras, curiosamente. É um grande cronista, um grande contador de histórias. Sim, mas especialmente entre os escritores é curioso ver o afeto que tantos escritores lhe têm. Eu acho que sim, o Batista Bastos também gerava essas paixões. O José Cardoso Pires também acho que também gerava isso. Agora ia-te contar outra coisa, eu ganhei outra vez esse prémio. Sim. Portanto, o que é que acontece? Da segunda vez não é nada disso, são micro-ensaios, chama-lhe 10 mandamentos. Não há mandamentos no amor, o amor é livre, é um território da grande liberdade, mas 10 mandamentos, que no fundo são 10 reflexões muito pessoais, muito autobiográficas sobre as minhas histórias de amor. Já foram algumas, umas superficiais, outras profundas. E também isso, eu gosto de escrever, tudo pode ser sobre o amor, mesmo que não seja evidente. Mas quando tocamos nessa filigrana dos sentimentos, se calhar que nos faz ser apaixonados por contar histórias, muitas das histórias, por exemplo, os meus romances, as histórias são uma forma de amor à vida. As histórias são uma forma de amor à vida, se pensarmos bem. Tu, conforme já referiste por mais do que uma vez, nós já nos conhecemos há bastantes anos, há 20 e tal anos, e conhecemos-nos justamente no jornal A Capital. Escrever, trabalhar num jornal diariamente como A Capital, cujo nome imediatamente remete para uma publicação que dedicava grande atenção a toda a chamada Grande Lisboa, de que forma é que isso transformou o teu modo de olhar para esta cidade? Isto não é uma banalidade, mas o jornalismo, e em particular o jornalismo diário, é a melhor escola de escrita. Sem dúvida. São hábitos valiosíssimos para quem quer escrever, seja o que for. Claro que já escrevi várias coisas, crónica, reportagem, romance, conto. Acho que só não escrevi um ensaio, ou uma coisa que se possa chamar um ensaio, mas até poemas para letras de fado. Então, A Capital e o Diário Notícias, onde também trabalhei anos, fizeram um tirocínio como nada, não há nada que se compare, e é valiosíssimo teres isso. E lá está, percorrer as ruas desta cidade enquanto repórter obriga-nos forçosamente a olhar para ela de outra forma. Tu lembras-te com certeza que o nosso ilustre camarada Ápio Sotomayor era a figura, era o cronista de Lisboa, e ainda é vivo, felizmente. Ensinava o poço da cidade. Exato. Ainda hoje nada superou. Portanto, é preciso recuar muito para encontrar um olicipógrafo tão ilustre. E nós convivíamos com... O herdeiro de Norberto Araújo, certamente. Nós tínhamos essa figura tutelar na redação. Sem dúvida. Depois do almoço saía com o seu bloco
e a calcorrear a cidade. Eu faço isto hoje em dia com um tuk-tuk, é óbvio, aqui há outro trabalho implícito, mas na altura eu achava que era aquilo que eu queria fazer. Escrever histórias sobre a cidade. Há outros exemplos noutras partes do mundo, mas de facto o Ápio para mim continua a ser a grande referência dos cronistas contemporâneos. É claro que há que ler o Júlio de Castilho e outros, não é? Mas e o Ápio obviamente que foi lá beber, não é? Sim, sim. É uma genealogia de alguma forma, não é? É uma tradição, uma família. Uma literatura. Exatamente, exatamente. Tu falaste aí do teu avô, que também era jornalista, repórter. Herdaste coisas dele no sentido de modo de ser, de modo de encarar o que é isso das histórias, das aventuras, das narrativas? Não sei se te consigo responder a isso. Porquê? Porque eu não conheci o meu avô, só conheci o que a minha avó me contava dele, de um período do jornalismo em ditaduras, Estado Novo. O meu avô não era salazarista, mas era um homem, era um monárquico, era um homem de direita, presumo, mas não que isso transparecesse no seu trabalho, mas talvez nas publicações onde escreveu, uma delas A Voz, e também escreveu no Novidades, fora aquelas colaborações em jornais fora de Portugal, né? Mas do que eu li do meu avô, e eu penso sempre no meu avô como uma pessoa velha, morreu com 37 anos, mas eu penso no meu avô como um homem de idade. É o avô, não é? Talvez pela expressão. Morreu muito novo. Muito novo, com uma doença renal. E não havia hemodiálise, então o meu avô não resistiu. E então leio e acho que a maturidade dele era espantosa. Claro que há muitos exemplos na escrita de grandes obras escritas aos 20, o Rambo, por exemplo, mas quer dizer, o meu avô como jornalista aos 30 e poucos anos, o meu avô é um jornalista que começou tarde no jornalismo, curiosamente. O meu avô fez muitas coisas, estudou, frequentou vários cursos superiores. O meu avô chegou a escrever sebentas de biologia para o ensino secundário. Portanto, uma figura da época, se calhar, é um homem como ele dizia. Também uma figura com várias dimensões. Como ele diria, como uma rosa dos ventos. Né? Porque o jornalista, como ele o entendia, esta é uma expressão que ele utilizou, que eu li, tem que ter as antenas viradas a todos os ventos. E essa expressão, essa é o que ficou do meu avô, se calhar a grande máxima do meu avô. E embora a minha avó, a viúva dele, tenha feito um trabalho extraordinário de perpetuar a memória do meu avô. E a biblioteca do meu avô, eu estava na casa onde eu morava. Cabe-te a ti continuar esse trabalho, muito possivelmente. Talvez. Olha, falámos do teu avô, tu netos ainda não tens, mas tens filhos. Tenho filhas. Filhas, exatamente. Que idade têm elas? 24 e 12. E quando eram mais pequenas, principalmente em relação à mais velha, a outra possivelmente ainda se passa isso, que locais de Lisboa gostavas de lhes mostrar? Olha, curiosamente Alvalade, a zona de Alvalade. Curiosamente, claro. Faz sentido, um bairro, não é? E Alvalade, embora não seja um bairro antigo, é um bairro que tem zonas muito aprazíveis, nomeadamente, por exemplo, as traseiras da Igreja de São João de Brito, em Natel, passear na Avenida de Roma. Havia assim algumas coisas, por exemplo, o Palácio dos Corchelos. O Jardim dos Corchelos é lindíssimo. É lindíssimo. Portanto, há ali coisas que eu acho que são dignas de mostrar. E também para explicar a evolução de Lisboa, portanto, os bairros novos. E lembro-me uma vez fui entrevistar o Fernando Peça. Sim. E dele-me contar que andava a cavalo. Que morava nas traseiras da Barata, não era? Era. E ele tinha o cavalo dele, estava no Campo Grande, ele ia buscar o cavalo e andava por ali a cavalo. Ou seja, é quase inimaginável pensar, imaginar alguém a cavalgar na Avenida de Roma, não é? Ele vinha do Campo Ele, Grande. com mais de 90 anos, dava voltas de bicicleta diariamente a todos aqueles quarteirões. Ora, aí tens uma outra grande figura da cidade e também E esta, cronista de costumes e bastante humorado. Exatamente. Foi das minhas primeiras entrevistas, o Fernando Peça,
um cagarel Dom Juan. É o título dessa entrevista. Uma figura absolutamente espantosa. Talvez o amor exclusivo seja raro e a arte nascida de grandes amores um mero narcisismo. Tu já publicaste até um livro que assumiste como uma quase declaração de amor, hei de amar-te mais. O amor é igual em todos os lugares, em todos os tempos do mundo? Eu penso que o amor, nós sacralizamos o amor, mas o amor é a nossa respiração natural. Podemos é não saber praticá-lo. Podemos é ser desastrados, imaturos, até chegarmos ao amor que mais gostamos, talvez por romantismo, de exortar, que é o amor maduro, mas que será um amor tardio, ou então um amor que só alguém muito precoce na sua maturidade é que poderá vivê-lo antes dos 50 anos. Dizem que os homens só amadurecem aos 55, portanto ainda nem sequer cheguei aos 55, mas Já somos dois. as mulheres parece que conseguem chegar lá mais cedo. Ou seja, o grande chapéu da humanidade, o amor, que é o que mais faz falta, não é? Que é o que harmoniza. É o quinto elemento. Infelizmente é o mais sacudido e o mais o menos vivido. Fala-se muito, mas pratica-se pouco. É a questão do amor. É triste, mas é isso. Talvez porque o compromisso é uma coisa seríssima, e a entrega e os medos e os recalcamentos e os traumas que trazemos limitam-nos nesse crescimento. Mas isto passa-se o mesmo em qualquer arte, e o amor é a arte maior, não é? Aliás, muitos escritores fizeram ensaios sobre o amor, e não é à toa, porque é uma arte suprema. E o ponto de partida para estas nossas conversas é, como já se percebeu, o amor à cidade de Lisboa. Peço-te que completes a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... Superlativa. E não é pouco. E pronto, estivemos à conversa com Tiago Salazar, escritor, viajante, condutor de tuk-tuk, acima de tudo, um inventor, um criador de histórias e alguém que gosta de amar a vida. Para vocês, um bom Natal, umas boas entradas. Vemo-nos em janeiro. Porquê? Porque Lisboa continua. Música